Pessoal, tô testando. Meio-dia vai entrar a nossa live e esse aqui é só uma live de teste. Vamos ver se a Nádia consegue entrar. Tá funcionando pelo jeito. Vocês estão me escutando? Vai começar meio-dia, tá, pessoal? Eu só tô testando agora para ver se a Nádia consegue conectar aqui. Eu acabei de fazer uma pegadinha para ela e era para entrar meio-dia, 5 horas da tarde lá, na verdade é 4 horas da tarde. Então erramos. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Ah, é ótimo. Então vamos ver se a Nádia consegue entrar. Então vamos lá, gente. Eu só estou testando aqui. Vamos ver se a Nádia consegue entrar. Pedir a paciência de vocês mais um pouquinho. Só um pouquinho. Bom, a gente vai falar hoje sobre ovários policísticos, que é uma síndrome super importante de ser adereçada de uma maneira diferente do que a medicina tem feito, porque como é uma síndrome e a gente só trata os sintomas, nada fica realmente melhor. E tudo que a gente não tem medicação específica para reverter, a medicina não costuma dar muita atenção. Síndrome do ovário policístico é um outro exemplo bom. Outro exemplo que eu falo aqui todo dia e vocês já conhecem é a síndrome metabólica, né, pessoal? Que é uma série de sintomas relacionados ao excesso de insulina. A síndrome metabólica e a síndrome dos ovários policísticos têm muito em comum. Por isso que o jejum intermitente e uma dieta de redução dos carboidratos refinados é um tratamento tão importante para... Oi, Nádia! Só colocar... solicita para participar dessa live. Por isso que se você estiver tratando seus ovários policísticos com o seu médico, o objetivo aqui não é que você abandone o tratamento com o seu endócrino, com o seu ginecologista. O objetivo é que você saiba que tratar sintomas não está resolvendo a causa. Você precisa abordar a causa. E como você aborda a causa? A gente vai conversar sobre isso hoje com a doutora Nádia. A Nádia é coach do IDM, do Dr. Fung. Então vamos lá. Vai entrar. E eu resolvi chamar a Nádia porque ela tem uma história muito interessante, ela tem muita experiência. Oi, Nádia! Oi, tudo bom? Tudo bem? Tá conseguindo me ouvir? Muito bem. E a mim? Tá ótimo. Pessoal, vocês estão conseguindo ouvir a Nádia? Só me respondam isso e a gente já começa então. Vocês estão conseguindo, pessoal? Oi, oi. Bom, acho que tá ótimo, Nádia. Vamos lá. Vamos. Sim, o pessoal tá ouvindo bem. Em primeiro lugar, queria te agradecer. Desculpa da gente ter errado o tempo. Então, para quem está em Portugal, uma pegadinha, só vai conseguir quem passou por aqui. Você está conseguindo me entender bem? Muito bem. Não, eu entendo muito bem. Vocês é que se calhar podem não entender aquilo que eu digo, mas eu entendo perfeitamente. Ótimo. Estou acostumada só a te ouvir falar inglês, estou achando até engraçado. E ainda por cima, eu nem sou portuguesa, nem sou brasileira, sou moçambicana, então eu falo um mix. Ótimo. Então, Nádia, queria que você contasse para o pessoal que está nos assistindo agora um pouquinho da sua história com ovários policísticos, porque é muito interessante, acho que vai trazer muito enriquecedor, além de toda a sua experiência em tratar síndrome dos ovários policísticos. Acho que a sua história vai adicionar bastante para a nossa discussão aqui. Então, você já ouviu falar, já me ouviu várias vezes, eu acho, a gente já se conheceu, eu tive o prazer de conhecê-la em Denver, então já ouviu um pouco sobre a minha história. Então, como eu disse, eu sou de Moçambique, eu nasci em Moçambique, mas cresci no Canadá, eu estudei no Canadá e quando acabei o meu curso eu voltei para Moçambique, então eu trabalhei 10 anos em Moçambique. E a vida é interessante porque eu estudei
medicina naturopática. Portanto, o meu objetivo inicial era fazer uma medicina alternativa e, eventualmente, uma medicina complementar. E na altura, eu achava que eu ia ajudar a mim, principalmente. Eu tinha o síndrome de intestino irritado. Muito, não diria grave, mas era um desconforto muito grande na altura, entre os meus 19 e provavelmente até os 30 anos. E este foi uma das maiores razões porque é que eu decidi estudar a medicina naturopática. Eu achava que primeiro eu ia me conseguir ajudar a mim própria. Depois eu, quando acabei o curso, logo passado 2 meses, decidi que queria voltar para Moçambique. E o meu objetivo na altura era ir trabalhar nas zonas rurais em Moçambique, e trabalhar com o povo, não é? Eu acho que esse é um objetivo muito importante para os jovens africanos, como eu, na altura, não era jovem na altura, os jovens que nascem em África e têm a oportunidade de estudar fora. Um dos grandes objetivos era de eu voltar para o meu país e ajudar as pessoas mais necessitadas, mas infelizmente isso não aconteceu. Por vários motivos, essa oportunidade, eu não tive essa oportunidade. Então, o que eu fiz na altura acabei por abrir um consultório, um pouco desprevenida, porque aí não sabia o que eu ia fazer. Eu vou abrir um consultório e vou fazer o quê em Moçambique? Uma vez que em Moçambique a medicina naturopática, da forma pelo menos que é hoje em dia praticada no Canadá, nos Estados Unidos, no Brasil, eu não tinha acesso a muita coisa, não tinha acesso a suplementos, não tinha acesso... Enfim, então abri o consultório e a minha grande surpresa na altura foi que as pessoas que me procuravam para perca de peso. As pessoas queriam perder peso, tinham as mesmas preocupações do que as pessoas no Norte da América, não é? Pelo menos na cidade onde eu nasci, que se chama Maputo, e as pessoas que me procuravam, na grande maior parte moçambicanos, mas também vários estrangeiros. Então, muito rapidamente, eu tive que aprender a ser nutricionista, dietista, coisa que tanto os médicos complementares, os médicos convencionais como os médicos complementares, não aprendem dietas, digamos assim. Não era uma coisa que eu tinha alguma experiência, mas comecei a fazer várias experiências, digamos assim. Eu digo sempre que os moçambicanos são pessoas bem bondosas e pessoas bem pacientes e tolerantes e aprenderam comigo, digamos assim, fomos aprendendo. Uma coisa muito interessante que eu comecei a perceber no início da minha carreira é que havia um grande aumento de fertilidade nas minhas pacientes. E o nosso meio, como era um meio pequeno, foi uma reputação, digamos assim, que eu fui criando ao longo daqueles primeiros anos. Às vezes positiva, às vezes não. Havia pessoas que diziam, não vai essa médica porque vai engravidar, etc, etc. E aquilo tornou-se bastante interessante. Muito honestamente, eu não sabia porquê que as pessoas estavam a engravidar ou que tinham mais facilidade em engravidar. Foi um efeito colateral inesperado, né? E também acho que na altura não importava muito, não é? Porquê ou não porquê, também não era o objetivo principal que as pessoas me procuravam. A maior parte das pessoas queria perder peso. Então, foi uma jornada, digamos assim, um trajetório, para mim, muito interessante. E eu costumo dizer sempre que acredito muito no karma, não é? O karma, aquilo que a gente põe na vida é o que a gente recebe, etc. E entre os meus... Digamos que depois de eu fazer uns 30 anos, eu fui para Moçambique com 25, eu comecei a ter dificuldade, meu marido e eu na altura queríamos engravidar e eu percebi que estava com alguma dificuldade, porque já passava algum tempo, acho que na altura talvez 1 ano, é mais ou menos depois de 1 ano que as pessoas se consideram inférteis, não é? Eu posso interromper um minutinho? Só interessante. À vontade. Não sei se você vai falar isso, mas apesar da síndrome do ovário policístico estar 90% dos casos relacionados à obesidade, a Nádia é um caso muito interessante porque ela é magra e sempre esteve magra. Depois ela vai contar, mas assim, é interessante saber que a Nádia era magra quando ela percebeu que tinha esse problema. Então, isso é bastante interessante que você, se sofre de síndrome do ovário policístico, saiba. Desculpa, pode continuar. Não, eu agradeço, porque esse é um ponto importante, extremamente importante.
o que aconteceu no meu caso foi que depois de um ano a tentar engravidar, eu percebi que tinha alguma dificuldade, obviamente alguma preocupação, e fui ter um ginecologista que se especializava em fertilidade na altura. E depois de eu muito pressionar, porque não foi automático, ele não ponderou a hipótese do ovário poliquístico por eu ser magra. E eu era muito magra na altura. Mas a verdade é que logo após eu deixar de tomar a pílula, eu engordei bastante. Só como eu era muito magra, eu engordei e fiquei, digamos que com o peso normal, não é? Digamos assim. Mas a verdade é que depois de fazer todo o rastreio, eu fui diagnosticada com ovário poliquístico. E na verdade eu tinha o tipo, porque o ovário poliquístico faz parte de um espectro, não é? Nem todas Exato. as mulheres têm todas as expressões e nem todas as mulheres têm todos os sintomas diagnósticos. E eu tinha os três, que era o ovário poliquístico, na ecografia, não é? O ultrassom, tinha a menstruação. Ixi, cortou um pouquinho. Espera só um pouquinho, pessoal. Nádia, cortou bem Foi nessa uma. hora. Você pode repetir que essa foi uma das perguntas que eu bastante recebi aqui essa semana. Você Vou começou a falar repetir. de sintomas e você preencheu os três. Eu Oi. preenchi os Então três. vamos Então, lá. na altura eu tinha. Vamos, eu já percebi que quando eu recebo uma chamada, ele corta. E eu não tenho como. Não sei como dar a volta a essa situação. Então, eu tinha o ovário poliquístico na ecografia, no ultrassom, tinha a menstruação já bastante irregular e já não fazia ovulação, não é? E depois tinha todos os sintomas e as expressões da hormona masculina mais elevada. Portanto, comecei com a acne, eventualmente o hirsutismo, portanto, o pelo não é masculino. Comecei com bastante queda de cabelo nesta zona. Portanto, eu já estava num ponto, neste espectro mais avançado, digamos assim, mas continuava magra. Embora naquela altura eu já tinha obesidade central, porque todo o meu Sim. aumento de peso, que na altura até foi bastante, foi provavelmente à volta de 10 quilos, concentrava-se na zona abdominal. Portanto, eu já tinha a gordura visceral nos Que órgãos. é a gordura perigosa que a gente tanto combate fazendo jejum e a low carb. Exatamente, porque tanto no ovário poliquístico como nas outras expressões de síndrome metabólico, este é o fator de maior risco, é a obesidade central, não é? A obesidade visceral. E então, esse é o ponto importante que estávamos a falar ainda há pouco, não é digamos, a obesidade generalizada. E há muitas mulheres magras que são magras por fora, mas gordas por dentro, como eu, era na altura. E na altura eu tinha uma percentagem de gordura visceral elevada, hoje em dia já não. E daí ter tido a facilidade de reverter todos estes fatores. Muito legal. E aí, da sua parte de atuação, você, na primeira gestação, você teve dificuldade para engravidar. E aí, conta pra gente como foi a abordagem que funcionou, porque essa é muito legal, muito interessante para todo mundo. Na verdade, eu tenho duas filhas. Eu tive dificuldade nas duas gestações por falta de conhecimento, na verdade. Na primeira vez, como eu falei, fui ao médico, fui diagnosticada com ovário poliquístico e o médico não me deu um tratamento, nem uma resolução. Ele deu-me comprimidos de fertilidade, que eu tomei no assunto. Cheguei. Tudo bom? Desculpa, Cortou? pessoal, cortou. Pode Ok. continuar. Então, o que aconteceu. Tá bom. Então, o que aconteceu foi que eu lembrei de todas aquelas pacientes que eu tinha tido, que tinham conseguido engravidar por fazer a dieta low carb, que era a dieta que eu recomendava na altura para as pessoas com obesidade. E aquilo para mim fez algum tipo de clique, ou de alguma forma eu pensei, bom, embora eu não tenha excesso de peso, de alguma forma esta alimentação, esta dieta e o facto que eu ganhei algum peso, alguma coisa aqui está ligada. Então, eu vou fazer aquela dieta, embora eu não achava que precisava de perder peso, eu vou fazer aquela dieta porque de alguma forma aquilo vai ajudar. E eu sou uma pessoa, como todos os outros,
de extremas, não é? Ou faço ou não faço. E fiz tudo à risca e passado um mês eu ovulei e no mês seguinte já estava grávida. Portanto, foi para mim um fator extremamente importante na minha vida. Mas o grande problema foi que eu não segui a dieta durante a gestação, nenhum tipo de alimentação. Voltei àquela dieta que eu fazia antes, que não era saudável. Eu sempre consumi em jovem, em criança, em adulta, sempre consumi uma dieta muito elevada em carboidratos. Sempre comi muitas vezes ao dia, em pequenas quantidades. Era a minha tendência, desde criança. Então, embora eu não tinha excesso de peso, eu obviamente estava a criar todo aquele síndrome metabólico e realmente expressou-se de todas as formas. Depois disso, eu tive uma gravidez de alto risco, com várias complicações, porque infelizmente as mulheres com ovário poliquístico estão mais suscetíveis a terem gravidezes complicadas. Portanto, não é importante esta dieta, o jejum intermitente e a dieta low carb, não é só importante antes de engravidar, mas também durante a gravidez, porque a mulher tem este síndrome metabólico, tem esta resistência à insulina e é preciso controlar. Exatamente, é isso que eu costumo falar, da importância de abordar a causa e não só tratar o sintoma, porque se você, por exemplo, está tentando engravidar, você não vai deixar de ir no seu médico ginecologista especialista em fertilidade. A diferença é que você, fazendo um tratamento que trate a causa, você vai garantir um ambiente saudável, tanto para o feto, né, para ele crescer num ambiente que não seja de hiperinsulinemia, e isso vai garantir a saúde dele intraútero e diminuir as intercorrências tanto gestacionais, porque o risco de aborto em pacientes com síndrome do ovário policístico é elevado, e o risco de intercorrências ao nascimento, de precisar de UTI, isso como anestesista eu vejo bastante. Então, esse risco também é muito elevado. Por isso que o ovário policístico não é simples, não é, tudo bem, quando eu precisar engravidar eu vou no ginecologista e resolvo. Além de custar bastante, você não está garantindo o melhor ambiente e a saúde real do seu paciente. Então, até para os ginecologistas, é muito importante que a gente aborde síndrome do ovário policístico, como agora a gente tem a oportunidade de tratar a causa, porque a gente sabe que está altamente relacionado à insulina, né? Então, nesse sentido, quais são os seus últimos resultados com o uso, associação do jejum intermitente? Porque a gente sabe que low carb é bastante poderoso, mas o jejum intermitente é um tiro de canhão, né? E eu queria saber da sua experiência um pouquinho sobre isso. Não, 100%. Eu acho que uma vez que nós sabemos a causa, ou pelo menos porque é um síndrome multifactorial, digamos assim, sabemos disso, mas a causa, provavelmente a maior causa, pelo menos em termos de estilo de vida, é a insulina, não é? É algo que nós podemos controlar. Nós podemos reduzir a insulina através da dieta low carb, mas obviamente muito mais através do jejum intermitente, não é? Embora não estamos a recomendar, obviamente, que a mulher grávida ou a mulher latente claro, faça períodos prolongados de jejum. A ideia não é essa. E nós somos bem claros neste ponto, tanto no livro como nas palestras, como quando falamos individualmente com cada cliente. Mas o jejum intermitente, portanto, os períodos de jejum reduzem, obviamente, a insulina de uma forma que nenhuma dieta pode fazer. Mas a dieta low carb é uma ótima combinação com o jejum intermitente. E ambas são sócias, digamos assim, nesta redução da insulina. Exatamente. E isso é super importante. Eu recebo direto, tanto de médicos quanto de seguidores que não são médicos, a dúvida em relação a jejum intermitente na gravidez e em lactantes. Então, isso eu acho que nunca é demais a gente frisar que jejum prolongado você tem o resto da vida toda para fazer. Agora, nesses 2 períodos específicos, a gente não recomenda períodos longos, apenas respeitar a própria fome. E essa dúvida surge bastante porque as gestantes que começam a fazer uma alimentação low carb, elas notam uma diminuição importante do apetite.
E como elas não estavam acostumadas a ficar tanto tempo sem fome, elas começam a se preocupar com isso. Então, isso é um efeito colateral de se alimentar bem, né? Pois, em inglês nós chamamos a isso time restricted feeding, não é? Janela restrita de alimentação aqui no Brasil, mas jejum intermitente, no Brasil o pessoal entende como isso, só o público leigo entende bem falando jejum intermitente mesmo. Janela restrita de alimentação fica mais restrito aos médicos que estudam o assunto. Ótimo. Então, a ideia é que nós estamos a focar em refeições completas, refeições ricas, refeições que saciam a pessoa. A pessoa tem todos os nutrientes, a pessoa tem toda... O que a pessoa não deve fazer é fazer o beliscar e comer entre as refeições, e tanto antes, durante ou depois da gravidez. Isso, eu acho que esse é o ponto principal e é isso que nós estamos a tentar transmitir às pessoas, tanto as pessoas a tentarem engravidar como aquelas que já estão grávidas, que é fazer refeições completas e não os snacks, não é? Os snacks é que é o grande problema. Os lanchinhos, sim. E outra coisa, Nádia, que eu acho super importante a gente conversar aqui para quem está assistindo, porque é tão importante tratar uma mulher que tem ovários policísticos em relação aos outros riscos de saúde que ela corre de ignorar a causa e se satisfazer. Porque, por exemplo, se a sua queixa de ovário policístico for acne, você pode ir numa dermatologista e resolver o problema de oleosidade, da aparência da sua pele, mas ainda assim você vai estar com a síndrome em vigência e correndo alguns riscos. Então, eu queria saber de você, por que é tão importante uma mulher que tenha ovários policísticos não tratar somente os sintomas? 100%. Então, nós hoje sabemos que por causa desta ligação com a insulina, a obesidade não causa ovário poliquístico não causa obesidade. A obesidade não causa diabetes, diabetes não causa ovário poliquístico. A ligação é a insulina. A insulina, estando mais elevada e tendo uma maior resistência à insulina no ovário poliquístico, assim como nos diabetes, leva a todas estas coisas. A maior risco de obesidade, inicialmente central, eventualmente a generalizada. Muito maior risco de diabetes. Eu própria acabei por sofrer de diabetes, hipertensão e outras preocupações cardiovasculares, os lípidos, portanto o colesterol, todas essas preocupações que nós já sabemos que as pessoas acabam por ter. Mas toda a mulher com ovário poliquístico está suscetível a um muito maior risco de todas as doenças cardiovasculares, metabólicas, reprodutivas, etc. Entre elas, o cancro. O cancro e muitas outras. Hoje em dia nós falamos um pouco sobre a potencial ligação entre a insulina elevada e o Alzheimer's, por exemplo, e muitas outras doenças. Eu própria, infelizmente, tive, porque isto tudo é uma sequência de eventos, não é? Como eu disse, os diabetes, a tensão alta, hipertensão, medicada, ansiedade e depressão a um nível muito elevado, porque, mais uma vez, a insulina tem um fator no humor das pessoas também. E todo o sistema nervoso. Infelizmente eu também tive cancro na tireoide. Existem outros níveis elevados de cancro. Um minutinho, eu vou traduzir aqui. Cancro, you mean cancer, right? Yes. Em Portugal diz cancro, vocês dizem português câncer, Portugal, é isso? É câncer, tá, pessoal? É câncer, é câncer. Já teve câncer de tireoide, que é um dos cânceres. Eu já até fiz um post sobre isso. Tem muitos cânceres relacionados à obesidade. Por isso que jejum intermitente low carb, a gente costuma falar bastante sobre o poder de prevenir determinados cânceres. Todos os que estão ligados à obesidade, o fator de conexão, do jeito que o ovário policístico e síndrome metabólica estão relacionados, os cânceres relacionados à obesidade provavelmente são os cânceres relacionados à hiperinsulinemia. E a Nádia tem uma história muito florida, como a gente fala em termos médicos, dela ser magra, porém ela tinha todas as outras manifestações. Ela teve diabetes gestacional na segunda gestação, certo, Nádia? Que eu já ouvi tanto a sua história que eu fico... Eu estou aqui. Mesmo antes da segunda gestação, eu já estava pré-diabética.
E uma curiosidade, quando você foi diagnosticada pré-diabética, algum médico já tinha pedido para dosar a sua insulina em jejum? Porque aqui a gente ainda encontra pacientes com ovário policístico pré-diabéticos que não sabem o próprio valor da insulina em jejum. Tamanho Não. desconhecimento. Você também não. Não, e também vamos lembrar que estamos a falar de há 10 anos atrás. Primeiro. Segundo, eu estava em Moçambique. E em Moçambique, como médica e como... Eu não tinha um médico de família, primeiro. Eu é que decidia, faço esta análise, faço aquela, agora vou a este médico. Portanto, daí também o meu percurso. Mas eu, graças a uma médica amiga, foi daí que eu fiz a ligação, antes da segunda gestação, entre a resistência à insulina e o ovário poliquístico. Porque a segunda vez que eu comecei a tentar engravidar com medicamentos de fertilização que não conseguia, mesmo após 6 meses de tomar os medicamentos, eu não conseguia engravidar, porque dessa vez todas as minhas pressões, como falou, eu já estava muito mais avançada. Nessa altura eu já estava obesa. Nessa altura eu já tinha a tensão alta, etc. Todas estas pressões, eu estava muito mais avançada que, bom, eu precisava mesmo de um tratamento mais eficaz para reduzir a insulina. E aí uma ginecologista, amiga minha, na altura, falou, claro que você não vai engravidar, nem com a medicação da fertilidade, porque você tem resistência à insulina, tem que baixar a insulina. E foi aí, só aí, é que eu fiz o clique, não é? É que eu percebi qual a ligação. Infelizmente, eu não fiz a dieta para engravidar, eu tomei o medicamento que ela receitou. Mas engravidei. Mais uma vez, o ponto em que eu não tratei a raiz do problema. Eu não tratei da minha resistência à insulina, da minha hiperinsulinemia. Eu simplesmente engravidei. E tive todas as outras preocupações e complicações que tive na primeira gravidez. E como falou no início, eu pus-me a mim, de novo, em risco e a minha criança, não é? Porque este é um grande fator que nós temos que dizer a todas as mães e todas as mães que querem ser mães, a todas as mulheres que querem ser mães. Não podemos... Nós temos a solução, não podemos nos pôr nesse risco, não é? E a criança também. Então, depois dessa gravidez, só depois dessa gravidez, depois de tudo isso, e depois de ser diagnosticada com o nódulo na tireoide, que eventualmente se tornou câncer, foi quando eu decidi que eu necessitava de fazer a dieta low carb e o jejum intermitente para sempre. Era a minha solução e foi a minha solução. Muito interessante. E hoje em dia, com tudo que nós sabemos, é muito gratificante a gente poder garantir o futuro dessas crianças, né? Que elas vão, com certeza, crescer. As complicações e essa tendência que eles podem vir a ter de ter nascido num ambiente com hiperinsulinemia, desenvolver vários dos distúrbios metabólicos que nós já sabemos, porque a incidência de crianças obesas, de neonatos obesos, não para de crescer. E com neonato obeso, que só mama no peito da mãe e não faz exercício, como não é esperado que um neonato faça, a gente não consegue culpar uma criança, um recém-nascido, por ser obeso por falta de atividade física e por comer comida ruim. É o ambiente hiperinsulinogênico que gera tudo isso. Então, o impacto de tratar uma mulher com síndrome do ovário policístico da maneira correta, que é prevenir todo esse ambiente, é muito importante para a gente como médico que está conseguindo espalhar isso pelo mundo e aumentar o número de mulheres mais saudáveis, né? A gente só precisa conseguir espalhar isso para o maior número de pessoas possíveis. Eu vou ler aqui uma dúvida de uma das seguidoras que perguntou, deixa eu só ler aqui o nome dela, é a Isabela. Ela disse que continuo com muita acne mesmo após a melhora da minha resistência à insulina. O que eu posso fazer? Eu vi essa pergunta que foi enviada para si. Eu acho que é importante lembrar aquilo que eu já disse algumas vezes.
o ovário poliquístico assim como o síndrome metabólico, é uma doença num espectro. Só porque ela melhorou não significa que resolveu. Portanto, a caminhada às vezes é longa. Por outro lado, é importante tentar perceber o que é que ela considera sendo a melhora na resistência à insulina. Talvez ela pense que por perder algum peso, que a pessoa melhorou a resistência à insulina. Eu, por exemplo, já explicámos que eu nunca tive excesso de peso, exceto muito mais tarde. Portanto, quando eu tinha acne, eu não tinha excesso de peso. E existem alguns fatores. Um fator que eu penso que é importante algumas pessoas com síndrome metabólico, algumas mulheres com ovário poliquístico considerar, são os laticínios. Existe muita dieta low carb que foca muito no consumo de laticínios. Cortou. Espera só um pouquinho, pessoal. Cortou, Nádia. Você pode Cortou. voltar? Volto. Cortou na hora Então, que as pessoas comem bastante laticínio. Então, o que eu estava a explicar é que muitas pessoas com síndrome metabólico e resistência à insulina, incluindo as mulheres com ovário poliquístico, têm uma reação muito elevada aos laticínios. Quer dizer que produzem muita insulina à resposta ao laticínio. Portanto, há o creme de leite, é assim que vocês chamam, nós chamamos natas, vocês chamam creme de leite, aos queijos, etc, etc. E a acne muitas vezes está relacionada a isso. Eu, se fosse esta pessoa, eu cortava os laticínios por completo, numa fase. Outra coisa que eu ia incluir nessa resposta aí, é muito comum que as pessoas sejam muito ansiosas para resolver, lógico. Resistência insulínica não resolve tão rápido quanto emagrecer, porque a gente tende a achar que se emagreceu, vai ser proporcionalmente igual a sua resposta a melhorar a resistência insulínica. Só que resistência insulínica é um processo lento. Ninguém adquire resistência insulínica rápido. É um processo de adaptação hormonal que demora muitos anos para acontecer. Então, por mais que a sua dieta low carb e o seu jejum intermitente estejam funcionando muito bem para todos os outros sintomas, a resistência insulínica é algo que leva tempo. E é por isso que a gente precisa, às vezes, de ajuda para passar por isso. Às vezes precisa dar uma alterada na dieta, fazer como a Nádia sugeriu, de retirar os laticínios por um tempo para ver se a sua resposta à caseína ou algum outro fator inflamatório dos laticínios melhora a sua acne, por exemplo. E isso é uma questão de tentativa e erro. Então a gente precisa ter ciência, porque mesmo a tentativa, hoje em dia as pessoas estão tão ansiosas que elas não esperam nem a tentativa. Então, por exemplo, elas tiram queijo por uma semana e acham que, não respondeu, então não é isso meu problema, não tem cura, minha acne, socorro, pelo amor de Deus. Então, essa ansiedade aí é importante a gente falar também. A gente precisa ter um pouco mais de calma e dar um pouco mais de tempo. Então, tirar os laticínios em quem tem SOP costuma resolver bastante mesmo. Eu tenho experiência com as minhas pacientes e realmente o laticínio é difícil de tirar, porque uma das delícias de low carb é colocar queijo e creme de leite em quase tudo. Mas uma vez que você consegue, você pode ver uma resposta bastante interessante mesmo. E mais algum comentário sobre essa dúvida, essa pergunta? Eu acho que a doutora aí pegou no um dos pontos principais, que é quantas vezes nós ouvimos o contrário? Quantas vezes nós ouvimos a mulher dizer, tudo bem, não tenho mais acne, não tenho mais isto, mas não consigo perder peso, ou não estou... As coisas levam tempo e a forma como o nosso corpo expressa a resistência à insulina é diferente, que nós somos indivíduos, não é? Individuais, pessoas diferentes. Portanto, eu acho que isso é importante lembrar. Muito legal. Deixa eu ir para a próxima pergunta. O tratamento da síndrome do ovário policístico é somente dieta? Depende de quem está a fazer. Sua resposta, Nádia. Depende de quem está a tratar o seu ovário poliquístico. É assim, convencionalmente o ovário poliquístico não é tratado, não é? Há uma gerência, não é? Em que toma a pílula para a acne, toma medicamentos de fertilidade para engravidar, existem medicamentos próprios também para a acne ou para outros
para o pelo, etc, etc. Então, convencionalmente não há tratamento para o ovário poliquístico. A gente só trata sintomático igual febre, né? Sintomaticamente, exatamente. E há mulheres com ovário poliquístico, como eu, que podem estar a tomar 5, 10 medicamentos ao mesmo tempo. Agora, quando falamos de dieta, nós estamos a falar em resolver a causa do problema, não é? Que é a insulina. Portanto, não é só a dieta, mas é também a dieta, assim como o fator do jejum intermitente. Porque sempre que a pessoa come, a insulina aumenta. Mesmo comendo low carb, acabamos de dar um exemplo agora. Low carb com laticínios vai aumentar mais a insulina, não é? Não quer dizer que toda a gente tem que retirar os laticínios, mas tem que pelo menos ter essa informação. Então, eu não sei se eu estou a responder à questão, mas do meu ponto de vista, é uma condição multifatorial. Existem outros fatores, sim, mas o fator que nós podemos controlar e o mais importante, no meu ponto de vista, é a alimentação e o estilo de vida. Eu acho interessante que eu vou adicionar aqui, porque eu sei que tem alguns médicos assistindo. Se você trata fertilidade, por exemplo, existe eu acho que ele chama, Fox o sobrenome dele, você conhece, de Miami? Michael Fox, sim. Isso, Michael Fox. E ele mesmo fala que ele trata isso, pessoal, ele é ginecologista. Só que a resposta, desde que ele começou a abordar as pacientes dele com dieta, e acho que ele faz jejum intermitente também, né, Nádia? Eu não sei sobre jejum. Eu acho que é só eu nunca ouvi falar, ele falar de jejum, mas eu já ouvi ele falar de low carb. E ele faz essa abordagem. Depois que ele começou a fazer a abordagem, ele notou que assim, a maioria das pacientes dele que resolvem aderir à dieta low carb, cetogênica, ele é bem restritivo mesmo, ele chega a orientar 0 carbs. Ele falou que essas pacientes costumam, associado ao tratamento dele, responder em 2 ciclos, a engravidar em 2 ciclos. Então, assim, para qualquer médico da área, descobrir que ele pode aumentar em muito a chance de sucesso dele é uma informação incrível, né? Então, assim, não só para as pacientes que não têm dinheiro para conseguir pagar uma fertilização in vitro, que é um tratamento caro, se a indústria imagina para uma paciente que não tem condições de FIV saber que mudando a dieta dela, o estilo de vida, parando de comer de 3 em 3 horas, ela também é acessível para ela engravidar. Então, isso é uma informação super importante que a gente tem que mesmo tentar compartilhar com o maior número de pessoas possíveis, porque o efeito borboleta disso é enorme, né, Nádia? A gente consegue, com uma mulher que responde bem. Eu tenho uma paciente que, inclusive, foi assim: ela começou comigo, já estava tratando, e em 2 ciclos, igual o Michael Fox falou, ela engravidou, e foi isso que fez com que o médico dela, o ginecologista dela, se interessasse pela dieta low carb, pelo jejum intermitente, porque é algo que realmente é uma forma muito eficiente de mostrar para os médicos o poder da dieta e do estilo de vida, uma vez que não foi assim que nós aprendemos na faculdade, né? A gente sempre deu valor para medicamentos e nunca achou que era tão importante dormir, se alimentar, manejar o estresse e etc. Então, acho importante. Aqui falou algumas coisas importantes. Uma delas que eu falo nas minhas apresentações e naquilo que eu escrevo é que a mulher com ovário poliquístico não é infértil. Então, isto é um ponto importante, porque ela pode e engravida com alguma facilidade, incluindo com tratamentos de fertilidade e com a dieta low carb. A preocupação é que ela engravida com muita facilidade, com muita rapidez na dieta low carb. E, como nós falamos, a resistência à insulina não se resolve tão rapidamente. Portanto, só porque a mulher engravida não quer dizer que reverteu e resolveu o problema. Daí a necessidade da continuidade do tratamento durante a gestação. Com certeza. Inclusive, pessoal, aqui vai um aviso para quem não quer engravidar. Se você... eu tenho uma paciente, inclusive, que ela é jovem, ela sempre foi acostumada a ter ciclos quase anovulatórios. Ela já não tinha uma regularidade assim há muito tempo, então ela acostumou a não se prevenir. E uma das minhas orientações principais no começo foi: cuidado
porque você pode engravidar de verdade, então está na hora de se prevenir. Então, se você está mudando a sua dieta, o seu estilo de vida e acha que isso não é importante, é tão importante que a gente tem que te avisar do contrário. O risco de você engravidar é alto e, como a Nádia falou, quem tem síndrome do ovário policístico não é infértil. Agora, vai espaçando a ponto de poder ser. Então, você precisa de uma forcinha, mas não é porque deu certo com a forcinha é que você vai se contentar achando que resolveu o problema. Acho que essa é a mensagem mais importante, né? É não se conformar com o tratamento sintomático, porque mesmo ele melhorando, você não está tratando o real problema, a raiz do problema. E daí eu também ter ganho essa reputação, porque o que aconteceu é que eu tinha muitas pacientes com 40 e muitos anos que há muito tempo que já não se preveniam e de repente engravidaram. E daí, e na altura, estamos a falar há 15 anos atrás, não, que bruxaria é esta? Não é? Como é que uma pessoa engravida depois de 10, 15 anos ou mais, não é? Mas é um fator importante, porque realmente esse é o ponto mais importante. A mulher pode engravidar, mas não... E o tratamento de fertilidade, mais uma vez, é um tratamento sintomático. Não está a resolver a raiz do problema. Inclusive, uma das perguntas que eu recebi foi: eu engravidei depois, engravidei 2 vezes e ainda tenho síndrome do ovário policístico. O que posso fazer? Então, acho que a gente já está falando exatamente sobre isso, né? E depois é um ponto aqui, não é? Que é a dieta low carb e jejum intermitente é um estilo de vida. Não é um tratamento sintomático, não é um tratamento temporário. Não é? Claro que existem fases, há uma fase de resolução, uma fase terapêutica, etc., dependendo da preocupação. Mas é um estilo de vida. Mesmo no meu caso, eu só cheguei a essa conclusão depois da segunda gestação. Eu gostaria de ter chegado a essa conclusão logo no início, mas não cheguei e percebi só depois da minha segunda gravidez que eu, Nádia, tinha que seguir... tinha e queria seguir a dieta low carb e jejum intermitente como estilo de vida, porque para mim fez toda a diferença. Não podemos esquecer todos aqueles fatores de risco que falámos ainda há pouco. Portanto, não é só a acne, não é só a ovulação, não é só o excesso de pelo facial. Todas aquelas preocupações associadas, risco de problemas cardiovasculares, câncer, etc. Temos que prevenir tudo isso também. Exato, e o jejum intermitente nesse aspecto eu acho que é a maior valia, né? Porque você começa a fazer os protocolos de jejum e de repente você aprende a ignorar esse tipo de fome por estímulos visuais, por cheiro, por ver o seu colega comendo o dia todo no trabalho. Então, esse tipo de aprendizado, a saber que é para o resto da vida que você vai precisar aprender a ignorar as pessoas comendo do seu lado toda hora, que não dá para atender todas as vontades. Isso é tão importante que previne o retorno da sua doença, porque não é cura, né? A gente consegue ficar longe da doença adquirindo esses hábitos saudáveis. Porém, se você voltar a comer carboidrato refinado de 3 em 3 horas, e isso é importante frisar aqui também, carboidratos refinados inclui o pão integral, a aveia, a granola light, a barrinha de cereal light, tudo que nós, como médicos, aprendemos na faculdade a orientar os pacientes. Então, se você é médico e ainda orienta o seu paciente a trocar a batata normal pela batata doce, o pão integral pelo pão normal, saiba que para uma paciente que tem síndrome dos ovários policísticos ou para um paciente que tenha síndrome metabólica, você está passando uma informação errada que pode piorar a doença do seu paciente. Então, a alimentação é importante nesse grau. E é isso que eu acho que a gente precisa, na comunidade médica, conseguir difundir mesmo, né, Nádia? A importância da alimentação como uma medicação. É isso. É exatamente esse era o meu lema, não é? Era a alimentação como medicamentos. O meu medicamento era a alimentação. E foi isso que a vida me ensinou. Não na escola, mas a vida. Foi aqueles 10 anos em Moçambique, foi o que eu aprendi. Que através da alimentação nós podemos tratar muitas coisas, incluindo o ovário poliquístico, que eu própria não sabia. E aprendi
pessoalmente. Aqui no Brasil é um costume muito grande comer tapioca, pão no café da manhã, suco de laranja e que mais de muito doce? Ah, esses bolos, etc. E no almoço é arroz e feijão como base junto com a proteína. Em Moçambique é parecido? Moçambique é um país interessante porque tem várias influências, assim como o Brasil. Embora eu acho que o Brasil tem uma história rica e bonita e depois de ser um país independente há muitos mais anos do que Moçambique, já criou uma própria cultura. Moçambique ainda é um país novo, digamos assim, independente de Portugal há muito menos tempo. Então, ainda tem uma influência muito grande da cultura portuguesa e tem uma influência muito grande da cultura indiana, que é bastante interessante, mas é uma cultura bastante antiga que faz parte de Moçambique. E depois, obviamente, temos a grande maior parte da população são os nativos moçambicanos. Eu sou uma pessoa com uma cultura misturada, o meu marido é moçambicano puro e, portanto, há uma grande influência. Não tem como dizer que em Moçambique come-se assim, porque as pessoas comem de formas bem diferentes. Mas eu acho que em todo o mundo há esta cultura de comer muito carboidrato em todas as refeições, mas começando o dia, logo no café da manhã. Em Portugal é o pequeno almoço e em Moçambique chama-se mata-bicho. Então, temos aqui outra... Como chama? Em Moçambique? Em Moçambique chama-se mata-bicho. Mata-bicho? Nome bom, né, Nádia? E até tem verbo, mata-bichar. Mata-bichar, essa a gente foi nova. Mas então você enfrentava alguma dificuldade específica em conseguir fazer os seus pacientes desapegarem de algum alimento específico? Por exemplo, aqui no café da manhã, o pão é algo muito difícil no começo de convencer os pacientes que eles vão ser beneficiados de retirar o pão, deixar só os ovos, por exemplo. Lá você tinha algum tipo de dificuldade específica que se repetia bastante? O pão é um alimento base hoje em dia em quase todas as culturas, eu acho, tanto em Portugal como em Moçambique. Em Moçambique, embora come-se muito arroz também, é algo adotado. Culturalmente, as pessoas comem shima, que vocês têm algo semelhante a shima, é uma papa de milho que se come em vez de comer com... Também se come muito feijão em Moçambique, mas come-se muita comida à base de amendoim e de leite de amendoim, leite de coco. Então, as pessoas, por norma, têm uma base de carboidrato muito elevada, seja ele o arroz, seja a shima, que é a papa de milho, e os indianos comem as apas, não é? As pessoas com descendência indiana comem a apa, que é o pão deles. Então, aquela base de carboidrato está em todas as culturas. E essa nem é a pior parte, não é? O Dr. Fang fala muito sobre isto. Não é aquele carboidrato base de cada cultura. Se fosse só isso, se as pessoas comessem 3 refeições ou 2 refeições com aquele alimento de base, já estaria resolvido, né? O problema estaria resolvido. O problema é todo o outro alimento processado que a pessoa consome. Em Moçambique bebe-se muita Coca-Cola. É mais barato beber Coca-Cola do que beber água. O açúcar, com certeza, de todos os carboidratos, tem a frutose, que para a resistência insulínica é o pior que a gente pode oferecer para um paciente, né? Então, é tudo uma combinação de coisas. Não é que a dieta moçambicana é péssima. Hoje em dia é péssima, porque tem uma influência muito grande global de todos os alimentos processados. As crianças comem de uma forma péssima, bebem muito refresco, comem muitas bolachas, biscoitos, pizzas, etc. A alimentação é péssima. Com certeza. E aqui, a cada dia mais, os diagnósticos de síndrome do ovário policístico aparecem mais cedo. Então, a gente vê crianças de 12 anos, 11 anos, com uma síndrome do ovário policístico já super florida, com ovulação dolorosa, e a gente sabe que o futuro dessas crianças é que as doenças relacionadas à hiperinsulinemia apareçam cada vez mais cedo, né? Então, diabéticos aparecendo com 20 anos, a pessoa já vai estar diabética tipo 2, obesa, hipertensa.
Então, essa orientação dos sucos, por exemplo, aqui no Brasil é super difícil, é uma barreira cultural mesmo, que a gente precisa romper de orientar a não comer muito suco, e mesmo suco natural, né? Essa cultura aqui é muito forte, muito difícil de romper. Toda vez que eu começo a abordar esse assunto para criança, fica super complicado, porque para as mães, realmente fornecer um suco espremido na hora é o melhor que elas podem fazer como mães. Há suco de tudo e lojinha de suco em toda a esquina, e é brasileiro. Não sabia dessa, Nádia. Temos que É. pedir desculpas aí para Portugal, Moçambique. Mas essa é uma das principais orientações que eu dou, porque eu recebi aqui várias dúvidas de mães preocupadas com as filhas com ovário policístico. Então, de orientação que a gente pode dar, eu sempre oriento. Jejum intermitente para crianças, a gente também não recomenda. Portanto, o que você pode fazer de melhor para o seu filho é evitar o açúcar e comer o mínimo de lanches possíveis, né? Então, qual que seria a sua orientação para essas mães que me perguntaram isso? Bom, como mãe, eu própria, como todas as outras, carrego muitas preocupações e muita culpa, porque também não sou perfeita e as Lógico. minhas filhas participam em tudo que é festinha e atividade e tudo mais. Então, eu não me considero uma mãe perfeita, nem finjo ser uma mãe perfeita. Se eu pudesse, o ideal é exatamente isso, é refeições completas, evitar os lanches, portanto, nós fazemos o melhor possível. Embora as minhas filhas aqui em Portugal, a escola começa em setembro, elas iniciaram um novo ano escolar e nós logo no primeiro dia recebemos uma cartinha da escola a dizer que é obrigatório mandar o lanche da manhã e o lanche da tarde, para além das refeições. Então, é um assunto Muito difícil, muito. muito difícil. E o ano passado, quando nós tentámos não mandar lanchinhos, as coleguinhas davam a elas, porque sentiam pena, etc. Então, enfim, este fator da fructose é um fator importante de relembrar, porque muitas pessoas ainda carregam o mito de que o açúcar provindo da fruta é um açúcar natural e, portanto, não tem qualquer influência, mas tem. E como falou antes, em termos da resistência à insulina, a fructose tem é um fator ainda maior do que a glucose. Então, não é que eu estou a dizer, já várias vezes isso foi abordado, não é que eu estou a dizer que uma maçã por dia vai criar diabetes ou ovário poliquístico. Não é isso. Até porque a maçã, no seu estado natural, vem com Exato. Com alguma a proteção. casca, com a fibra, etc., a digestão é mais devagar e a dose vai pelo menos um pouco mais devagar, manejável, né? O problema é todo o resto. O problema é o suco, porque o suco da maçã não tem qualquer proteção. É fructose pura que vai diretamente para o fígado e aí o problema, daí o início da resistência à insulina. Exatamente. Eu, como mãe, também sofro do mesmo problema. Na minha casa, a minha regra é o seguinte: eu faço o melhor que eu posso na minha casa. Então, em casa, eu não ofereço nenhum tipo de suco. Aqui não tem doce. E as crianças não comem, elas só comem o que elas têm de vontade. Como só tem coisa boa aqui, eles respeitam a fome. Tá com fome? Come o que você quiser, porque aqui só tem coisa boa. Então, a minha casa é um ambiente seguro. Fora dela, se a gente quiser ser perfeito, a gente enlouquece, né, Nádia? Então, assim, festa, eu nem ligo, deixa eles serem à vontade. O que acontece é que, naturalmente, eles adquiriram um paladar tão privilegiado, né, de já ter sido criado assim, que eles perdem o interesse muito rápido por coisas muito doces. Então, minha filha come bolo, mas ela começa a comer, dá 2 garfadas, perde o interesse e sai para brincar. Então, isso é um alívio de saber que se a gente fizer, pelo menos em casa, bem, a gente vai conseguir garantir que os nossos filhos tenham hábitos melhores, porque comer é questão de hábito mesmo. E na escola é um pesadelo, porque a gente é tido como maluco de orientar que não bebam sucos, que comam frutas ao redor, substituição. Mas essa é uma luta à parte, né, Nádia? Como o que a gente pode fazer é que crianças com síndrome do ovário policístico têm um motivo a mais para não ficarem fazendo lanchinhos intermediários. Então, se você, como mãe, está preocupada em relação a isso,
você precisa adquirir uma postura um pouco mais ativa, tentando orientar que não se faça. Apesar de, a Nádia mesmo falou que os coleguinhas costumam dar de dó. Então, assim, esses hábitos culturais são dificuldades reais que a gente vai sempre encontrar mesmo. Infelizmente, isto é um fator que eu acho que vou lutar durante muito tempo. Diferente, talvez, do seu caso, e isto é um outro ponto. Eu sou muito honesta com estas coisas, porque eu acho que tudo aquilo que me afetou pessoalmente ajuda-me também a divulgar esta mensagem. As minhas filhas nasceram naquele tal ambiente hiperinsulinêmico. Elas têm uma verdadeira tendência para síndrome metabólico. E eu noto isso. Portanto, eu tenho consciência de que isto requer algum tratamento, que não é fácil nas crianças. Não é fácil conosco, muito menos nas crianças, porque nós só temos controle dentro de casa. E muitas vezes dentro de casa acabamos por ser manipulados por culpa, por pena. Então, é um processo. Mas as minhas filhas 100% foram afetadas pela minha condição de ovário poliquístico e meu síndrome metabólico. Vê-se, é muito claro, no paladar, no corpo, etc, etc. Então, aí a gente pode ver a importância de cuidar realmente de uma mulher antes de engravidar. Para finalizar, Nádia, aqui a gente teve várias perguntas também a respeito do jejum. Afinal, você é coach do Dr. Funk no IDM, né? E foi assim que a gente se conheceu. Então, para as mulheres que não são crianças, o que você acha do jejum, assim, como arma para tratamento do ovário policístico? Eu acho que essa é a palavra certa. O jejum é uma arma poderosa, tanto tem os seus riscos, assim como tem, obviamente, o seu grande benefício. Antes da ovulação, antes de engravidar, e este é o meu protocolo, digamos assim, de fertilidade, a pessoa tem um pouco mais de espaço, um pouco mais de liberdade em termos dos protocolos. Pode fazer um jejum mais prolongado se a mulher for adulta, não é? Se for, não é criança, está a tentar utilizar o jejum como uma arma. Pode fazer tanto o jejum intercalado, o alternado, que é o protocolo mais comum para a perca de peso, assim como alguns jejuns mais prolongados, desde que tenha o apoio profissional necessário, pode fazer pré-ovulação. Após a ovulação, nós focamos só no jejum intermitente, comer as refeições completas e não fazer os lanchinhos. Durante a gravidez, a mesma coisa, fazer as refeições e não os lanchinhos. Comida de verdade, sem comer de 3 em 3 horas. Então, Nádia, eu queria te agradecer. Eu vou te dar um tempinho só para você finalizar aí, mas eu queria agradecer o seu tempo. E a gente recebeu muito mais perguntas e a gente podia até programar uma próxima, porque não vai dar tempo da gente responder tudo. Mas eu queria te agradecer desde já pelo seu tempo e por todo o seu trabalho maravilhoso com o Dr. Funk. Obrigada, foi muito bom. Gostei muito e marcamos um próximo encontro. Combinado então, Nádia. Obrigada.